Pessoal, então, o que acontece nos dias atuais? Se a gente pensar bem e pegar uma foto da nossa mãe com 50 anos de idade, com 40 anos de idade, ou com a idade que cada uma de vocês estão, vocês vão ver que é totalmente diferente a imagem, né? Os cuidados, hoje em dia, são muito maiores. E aí é que entra essa questão do planejamento. O quanto aumentou essa questão da vaidade nos dias de hoje. A mulher está mais vaidosa, nós estamos conseguindo fazer expandir mais a área da harmonização. Eu procurei várias fotos, por exemplo, de artista, né, para a gente poder comparar a mãe aos 50 anos e hoje a filha com 50 anos. Eu achei assim, com muita dificuldade, a foto da mãe da Cláudia Raia. E quando a gente percebe isso, olha, a mãe dela com 50 anos de idade, ela era uma mulher bem cuidada, né? A gente sabe que era, até pelo que a Cláudia Raia fala, e olha a Cláudia Raia com 50 anos de idade. O quanto é diferente, por mais que ela tivesse seus cuidados, você vê que a pessoa, o corte de cabelo já envelhecia, a maquiagem não era igual é hoje, entendeu? Você vê que a pele já estava flácida e sem cuidados, porque hoje a gente já consegue cuidar. Hoje uma pessoa de 50 anos de idade, antigamente a gente via pessoas morrendo de 40, 50 anos de idade, muitas pessoas já faleciam. Hoje, 50 anos de idade não é considerado velho. E antigamente a gente já era considerado velho, né? A pessoa já se sentia velha. Isso vinha da sociedade. A evolução foi tão grande que hoje, 50 anos, já não é considerado velho, né? A pessoa praticamente, vamos dizer, ela está madura, mas ela tem maturidade, mas ela não é uma pessoa envelhecida. Ela está muito mais cuidada, né? E correndo atrás de cuidados cada vez mais. E para a gente começar a avaliar uma face e começar a planejar esse tratamento, a gente tem que inicialmente ver o paciente em vários ângulos. Por isso a gente tem a necessidade das fotos, né? Tirar fotos de frente, de perfil, 45 graus, sorrindo, séria, e nunca deixar de prestar atenção nas fotos da forma axial, porque na visão axial a gente consegue ver também muitas diferenças de um lado e do outro. Eu falo que seria interessante se a gente tivesse como fosse de fácil acesso fazer uma tomografia crânioencefálica, porque ela mostra até as deficiências ósseas que o paciente tem. Um lado mais torto, menos proeminente do que o outro, tem a ver com a parte óssea também. Só que aí vai ficar cada vez mais inviável a gente fazer a harmonização. Então, assim, só de você ter a vista axial, tirar a foto, você já consegue comparar os pacientes, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mãos, quando a gente faz uma avaliação, seria a anamnese do paciente. A gente começa com a anamnese, às vezes uma anamnese só no papel, ela se torna incompleta. Então, a gente tem que perder muito tempo ou ganhar tempo. Esse aí, quem escolhe são vocês. Por quê? Quando eu falo perder tempo, tem gente que acha que é perca de tempo a anamnese. Só porque muita gente não cobra valores de anamnese. A partir do momento que você aprende a cobrar a consulta, você já começa a trabalhar mais a questão do tempo na anamnese. Eu também não cobrava consulta. Então, o que eu faço hoje em dia? Posso até não cobrar de pessoas que já são pacientes minhas, né, ao longo da vida, mas normalmente o que eu faço hoje é quando o paciente pergunta isso, ela não é cobrada. É R$ 200 a consulta. Mas, se você fizer o tratamento, esses R$ 200 é abatido no seu tratamento. Então, essa é uma forma de você cobrar a anamnese, que aí segura o paciente até para fazer o procedimento. E você fica mais tempo na anamnese, você dá mais valor na anamnese, ao invés de fazer aquela coisa voando. E você, tendo mais tempo com o paciente, você descobre coisas, né? Muito mais coisas sobre ele, em questão de saúde, de gosto, né? Em relação à estética, e consegue traçar um plano de tratamento ideal para ele. E, ao mesmo tempo, que o paciente, às vezes, está ali fazendo a anamnese, e muitas vezes a gente não tenta não perder tempo ali, né, vamos dizer assim, acaba fazendo a anamnese em 10 minutos. A partir do momento que você tem mais tempo com ele, você pega detalhes e consegue explicar para ele que a gente não faz só toxina botulínica,
que a toxina botulínica não faz o tratamento em si. Nós precisamos de tratar uma pele, nós precisamos de deixar aquela pele iluminada, tratada, aumentar o extrato córneo dela, porque a pele a gente vai envelhecendo, vai ficando fininha. Quando você fala, dependendo do tom que você usa com o paciente, do vocabulário que você usa com ele também, porque ele tem que entender o que você fala, não adianta falar muito cientificamente. Ele entendendo o que você está falando, ele vai começando a criar uma confiança e acaba que ele concorda com o tratamento. Não com o que ele foi apenas fazer no consultório, porque a gente mais vê vem fazer botox ou vem preencher suco nasogeniano, que é o famoso bigode chinês. Então, assim, meus planejamentos atualmente, eles têm ficado melhores justamente porque eu estou mais tempo com o paciente. E aí eu consigo fazer Aí eu consigo fazer com que ele entenda e ele concorde com o tratamento. Se quiser, dá para estar precisando do computador, porque ela já iniciou e está perdendo áudio. Como que a gente vai fazer? Que dia que eu posso buscar esse computador? Não, coloca fone aí. Aí, você vai começar a avaliação percebendo sobre envelhecimento. Às vezes o paciente pode estar envelhecido, às vezes ele não pode estar envelhecido, ele pode não estar envelhecido. A partir do momento que ele não está envelhecido, ele já vai gastar menos. Essa é a verdade. Porque normalmente o paciente que não está envelhecido, que não tem flacidez, não vamos supor um paciente de 20 anos, porque hoje em dia existe muita gente com 20 anos fazendo harmonização. Aí ele chega, ele já tem um objetivo normalmente. Ou é o nariz que incomoda, ou são os lábios que incomodam, ou uma olheira, porque às vezes a pessoa não dorme bem, ou tem uma olheira escura realmente porque tem uma atresia de maxila, e às vezes nem sabe disso, né? E vai para preencher a olheira. Quando você vê que tem atresia de maxila, você tem que falar, não, você tem que tratar a atresia de maxila. Seu preenchimento de olheira nunca vai resolver. Então, assim, existem formas de avaliar que às vezes nós como odontólogos, às vezes fica tão automático que esquecemos até de olhar a parte intraoral do paciente. E a parte intraoral tem tudo a ver com planejamento também. Até que você vai saber, às vezes tem uma paciente já envelhecida, por exemplo, e esse envelhecimento a gente está vendo só na face. Quando você vai ver, a pessoa usa prótese total, superior e inferior. E se não abrir a boca, se não olhar, você pode até ver que é uma prótese de longe, né? Porque os dentes são diferentes, principalmente quem é odontólogo vai entender isso. Porém, você vê que é uma prótese, mas você não tem certeza se é uma prótese total ou se é um protocolo de resina, vamos dizer assim, né? E isso tudo influencia no nosso tratamento, porque às vezes a gente tem que mexer até na questão intraoral. Então, na parte de envelhecimento, e mesmo a pessoa jovem, você começa a olhar a cavidade intraoral. Da cavidade intraoral, aí eu passo para a extraoral, que eu começo a avaliar realmente qualidade de pele, flacidez, que são as pitoses faciais, as rugas, né? Se existe já um remodelamento ósseo naquele paciente, se ela já está perdendo, se já está tendo reabsorção óssea nesse paciente. Então, assim, tem muita coisa que deve ser avaliada na anamnese. Por isso que é algo que a gente deve aprender a cobrar para ficar mais tempo e valorizar esse tempo, entendeu? E aí, fazer plano de tratamento que esteja de acordo com o que o paciente também pode pagar. Às vezes é um plano de tratamento que eu vou fazer só em 3 meses, às vezes é um plano de tratamento que eu tenho que fazer em 1 ano, mas que ele esteja no consultório fazendo manutenções regulares para ter um bom resultado no final. Então, quando eu vou olhar para a face do paciente, a primeira coisa que eu tenho que eu tenho que ver o que me chama atenção primeiro, porque pode me chamar atenção ou porque ele é muito bonito, ou porque ele realmente é muito feio, ou nem feio, mas talvez tenha algo tão feio na face dele que me chama atenção. E às vezes ele nem está percebendo isso. Hoje mesmo eu recebi a foto de um paciente que uma aluna me mandou. E o que incomoda o paciente não é o que me chama atenção. Entendeu? E ela não está percebendo que a pálpebra dela já está numa situação cirúrgica
e está querendo tratar outra região. Nós temos que falar isso para o paciente, entendeu? Então, nós temos que observar isso e passar isso para ele. Então, assim, o que o paciente tem de bonito na face dele que eu tenho que manter? Eu olho. Então, se ele tem algo que é bonito, eu tenho que manter. Não preciso de mexer naquilo ali. Ou se aquilo que está bonito está precisando só de um toque final, eu dou esse toque final. E o que esse paciente tem de feio? Que não está batendo na face. Às vezes é até um nariz. Às vezes é um lábio que está muito fino. O rosto está até legal, mas o lábio está muito fino, está escondido. Às vezes é uma pálpebra que a pessoa já está com aquele aspecto muito cansado. Então, eu costumo olhar isso por terços. Eu começo pelo terço superior e começo a avaliar esse terço superior. Se tem rugas, como que está a pele. Se só Botox só vai resolver no terço superior, ou as rugas estão tão marcadas, a pele está tão fina que eu preciso de uma bioestimulação no terço superior. Entendeu? Às vezes eu vou fazer uma toxina numa pele tão seca que o resultado vai ser zerado, entendeu? Eu não vou ter resposta. E aí cai naquela do paciente começar a falar, nossa, mas eu não tinha, o Botox não durou, ou não teve resposta no Botox. Então, assim, quando a gente, até para fazer a toxina botulínica, você tem que falar para o paciente, a qualidade de pele sua não está boa, o resultado pode ser limitado. E ele tem que entender isso. Eu aprendi a colocar parágrafo, às vezes extra no termo de consentimento, o paciente escrevendo, o paciente assinando, porque às vezes, se você só deixar ele ler, ele não lê o termo de consentimento, ele só quer simplesmente assinar, fazer e ir embora. Então, quando eu olho o paciente, eu começo a olhar a pele no terço superior, depois eu olho tudo, pele, flacidez, rugas, olho as desproporções que existem na face, né? E isso vem a partir também, tanto de terço superior, médio, inferior, e isso vem também com os terços médios. Eu já imagino o terço médio, os terços faciais na face do paciente, e vejo aquela altura ali. Posso ir com régua, que eu acho que tudo que a gente coloca mais, enfeita mais o paciente, dá mais valor. Mas posso ir até no olhômetro, dependendo do paciente. Mas para observar se um paciente tem realmente uma diminuição de terço inferior, por exemplo, que envelhece muito um paciente, é muito fácil para o odontólogo, né? Mas a gente pode medir também com a régua. Então, eu acho que é válido vocês imaginarem sempre, a primeira proporção que eu penso são os terços faciais. Eu vejo se eles estão equilibrados, porque se eu tiver perdido dimensão vertical, eu já começo a pensar, eu tenho que tratar esse paciente de forma intraoral primeiro. E esse paciente tem que, no mínimo, entender isso, entendeu? É difícil, gente, você passar tudo para o paciente. E, às vezes, a gente perde até a força, né, quando o paciente não aceita. Mas, às vezes, é algo tão mínimo que a gente tem que fazer, só aumentará pouca coisa de dimensão vertical do paciente, que se ele, por exemplo, se ele tiver com aparelho, eu já consigo fazer isso, né, com aparelho. Então, tem coisa que a gente tem que olhar do básico, que é do intraoral. E aí, depois, a gente passar para a parte extraoral, entendeu? E o que eu falo? Nunca deixar de olhar a flacidez, se o paciente já tem pitose, se não tem, porque isso vai mudar completamente o nosso planejamento. Às vezes, a gente, quando é paciente mais novo, tem menos flacidez, a gente já pode cair mais na vontade daquele paciente. O que ele quer. Se ele quer um lábio, se ele quer uma lá, o efeito top model look, que é sempre muito famoso, se ele quer mexer em pálpebras, porque, entendeu? Cada pálpebras inferiores, às vezes, pessoa nova tem pálpebra inferior com aparência cansada, às vezes tem aparência mais escura. Então, isso independe de idade, né? E quando o paciente já está envelhecido, já está muito pitosado, para rejuvenescer um paciente, ele tem que entender que eu preciso de tempo. Afinal de contas, vamos supor que ele esteja com 40 anos de idade. Ele demorou 40 anos para envelhecer. Então, ele não pode querer ficar novo com uma sessão. Ele tem que me dar alguns dias, alguns meses, para mim conseguir fazer com que ele rejuvenesça, né? A gente não consegue milagre. E meu paciente, quando eu falo isso, que a gente precisa de tempo, que ele já também demorou, aconteceu o envelhecimento, aconteceu nele há algum tempo, né? Com o passar dos anos, ele começa a entender um pouco mais essa questão, entendeu?